Olá pessoal, eu sou o João Souza. Eu criei esse canal Eu na Bolsa, né? Um projeto antigo que eu tenho, visando trazer um pouco mais de conteúdo sobre o mercado financeiro para vocês. Eu sou atualmente head de operações da mesa de renda variável da Telos Investimentos, né? Um escritório vinculado à XP Investimentos em São Paulo. E para a gente começar o tema, né, eu vou trazer um pouco sobre volatilidade. A gente vai abordar um pouco de volatilidade, um pouco de operações em contratos futuros, alguns modelos que são legais de aplicar no dia a dia. É um conhecimento bem diferenciado aí que o pessoal tende a vender caro na internet e que eu vou trazer com o máximo de qualidade para vocês, né? Então, vamos falar sobre opções, vamos falar sobre derivativos no geral, né? Termo, ações também, por que não, né? Enfim. Vamos começar hoje com um tema complexo, mas que é muito interessante já para a gente dar início aos estudos. Vamos começar a falar sobre volatilidade, que eu acho que vai ser um gancho bem interessante para a gente nos próximos vídeos, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai partir por esse livro aqui, tá? Foi publicado pela Bloomberg, é um livro de 2012, mas é bem interessante, fala bastante coisa legal, que basicamente aí é operando, né, as gregas de opções, tá? Do Dan Passarelli. Então ele fala muito sobre essa questão da volatilidade, né? É um livro bem completo que aprofunda bem nisso e a gente vai utilizar ele aqui também para ajudar, né, na questão do conteúdo, né, do estudo. Então eu estou com o livro aberto. Aqui a gente vai falar um pouco aqui do capítulo 3, né, que é entendendo a volatilidade. E para a gente começar, né, eu vou fazer a série de vídeos mais curtos, né, para não ficar muito exaustivo. Nós vamos falar aí das três principais volatilidades que a gente utiliza no mercado financeiro, tá? Independente de ser mercado de opções ou não, são três tipos de volatilidade que a gente mais utiliza. E quais são, né, essas volatilidades? Então a gente tem a primeira, que é a mais comum, volatilidade histórica, tá? Conhecida também como volatilidade realizada. Isso aqui é muito interessante, vai dar para a gente ter alguns insights bem bacanas aí sobre operar alguns ativos no mercado, tá? Em segundo, a gente tem aqui a volatilidade implícita. O pessoal das opções aí utiliza bastante, né, que é conhecida como a volatilidade, a expectativa da volatilidade para um X período. Tá? E terceiro, a gente tem a volatilidade projetada, tá? Que é a forward vol. Aqui, pessoal, a gente tem alguns modelos, tá, que a gente pode utilizar, que vão além até, né, dá para agregar bastante nesse sentido. E aí a gente considera que, né, por exemplo, o foco nosso hoje vai ser falar um pouco aqui da volatilidade histórica, né, abordar essa volatilidade histórica. Mas, por exemplo, na projetada, existem outros modelos para a gente fazer, tipo GART, tipo ART, né, que são modelos aí mais avançados de projeção de volatilidade. Né, a volatilidade implícita, por exemplo, ela vai depender diretamente de Black-Scholes, né, da fórmula. Mais para frente a gente vai ver isso com calma. A histórica tem alguns outros modelos também, tipo a volatilidade EWMA, né, que é muito utilizada. Eu utilizo no meu dia a dia, depois eu vou trazer isso para vocês. Mas, para a gente ter um começo aqui, né, vou trazer um pouco mais essa abordagem da volatilidade histórica, do início, né, do padrão. E aí a gente vai pegar firme para entender a essência da volatilidade histórica, para entender como que essa dinâmica funciona e como que a gente pode extrair, né, mesmo pegando no formato mais simples, trazendo isso para o nosso dia a dia no mercado financeiro. Tá? Então, eu vou falar, né, o foco agora vai ser a volatilidade histórica, que é a volatilidade realizada, e mais para frente a gente vai abordando os outros tipos, tá, pessoal? Então, se a gente for pegar aqui o capítulo 3, né, desse livro que eu citei, Entendendo a Volatilidade, ele explana bem aqui, tá, pessoal? Quem tiver interesse aí, ele não é um livro barato, né, mas tá aí, tem na Amazon. O problema é que é tudo em inglês, mas é um conteúdo bem técnico aqui que dá para tirar bastante aprendizado, tá, pessoal? Então aqui basicamente ele começa falando da volatilidade histórica, né? Então ele traz alguns pontos para a gente que são bem interessantes
né, que ele já chama aqui um comparativo entre uma ação A e uma ação B. Tá? Por quê? Porque a volatilidade serve para a gente avaliar isso, o quanto a ação A varia, né, o quanto ela tem de movimento em relação B. Se a gente for pensar no conceito de volatilidade, volatilidade é basicamente um movimento. Um papel, um ativo mais volátil, ele tende a se movimentar mais do que um ativo menos volátil. Então a gente pode até entender alguma coisa nesse sentido de um ativo menos volátil, os retornos dele vão se dar mais ou menos nisso, e um ativo mais volátil, eles vão se dar mais ou menos nessa forma, se a gente for pensar num gráfico, tá? Lógico, a gente vai ter uma média aqui no meio, tá? Seria mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Então, esse mais agressivo aqui seria nosso ativo mais volátil e esse menos agressivo aqui seria nosso ativo menos volátil. Esse aqui é o menos volátil, tá? Então é basicamente isso. Vamos utilizar isso para quê? São 1001 funções, tá? Uma delas, né, é o que o livro traz aqui para a gente, né? A gente comparar a volatilidade de um ativo A com de um ativo B. Aqui no caso ele está tratando de ações, tá? Isso aqui é mais comum para mercado de ações, mas né, a gente vai ver algumas outras aplicações que eu acho interessante de passar. Tá? Então aqui ele mostra também chamada de volatilidade realizada, volatilidade estatística. Tá? Então são nomes aí que vocês podem encontrar na literatura, todos eles, né, a volatilidade da ação, enfim, ou HV, né, que é a volatilidade histórica, todos eles vão estar se referindo aqui, né, todos esses nomes, a volatilidade histórica, tá, pessoal? Então, né, vou trazer para vocês algumas aplicações. Nos vemos no próximo vídeo, porque eu vou trazer já como que a gente calcula isso de algum ativo, tá? Isso serve para qualquer ativo, a gente vai utilizar a base de dados. Então, desde que a gente tenha a base de dados para esse ativo, vai funcionar para a gente calcular essa volatilidade. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, então. Valeu!